visualizar. Isso, agora tela, modo de tela cheia. Isso. Bom dia, gente. Meu nome é Priscila, eu sou mestranda na UFRJ de Literatura Brasileira. Acho que eu vou segurar o microfone melhor. A minha pesquisa é sobre o Ferreira Goulart. Ele é um poeta de uma obra vastíssima, com diversas possibilidades de leitura da obra dele, apesar dos hiatos que ele teve, né, na escrita. E o meu modo de ler o Ferreira Goulart hoje, e na minha pesquisa na UFRJ, é através do corpo. Então, eu vou tratar aqui do que eu chamo de poética do corpo na poesia do Ferreira Goulart. Isso se dá tanto pelos elementos corporais que aparecem ao longo dos poemas dele, ao longo da sua obra. São elementos corporais que se repetem, várias bocas, pernas, ossos, se conectam e se ressignificam, a depender de cada livro, né, de cada poema, o momento em que o poema está inserido também. Mas também pelo que o Ferreira Goulart ele afirmou, ainda quando estava vivo, em algumas entrevistas, que ele escrevia com o corpo. E escrever com o corpo quer dizer que o Ferreira Goulart ele era um poeta extremamente ligado ao palpável, ao material, um poeta das coisas vivas. E o corpo ele cumpria esse papel de ponte entre o mundo e a escrita na poesia do Ferreira Goulart. Eu trouxe aqui duas leituras distintas da poesia do corpo na poesia dele. Uma é na sua fase política e de exílio, que Ferreira Goulart era um militante político, comunista, lutou contra a ditadura, ficou anos exilado na Argentina. Então, o poema Dentro da Noite Veloz, o livro Dentro da Noite Veloz, vou trazer um poema desse livro, e trechos do poema Sujo, e vou mostrar como que a poesia, nessa fase política do Goulart, o corpo, ele aparecia de forma coletiva e como uma forma de resistência. E mais à frente, né, o último livro que ele lançou, em Alguma Parte Alguma, ele já desligado completamente da política, dos movimentos sociais, voltou-se para uma poesia mais reflexiva, intimista e filosófica. E nesse livro, e no poema que eu trouxe, o corpo já se apresenta de forma diferenciada. Não se apresenta mais de forma coletiva, mas de uma forma de estranhamento. Então, voltando um pouco, assim, antes de entrar na fase política do Goulart, do poema Homem Comum que eu vou apresentar aqui, o Goulart ele era extremamente envolvido com questões de cunho estético. Ele foi um dos fundadores do neoconcretismo. Ele se preocupava muito com a discussão sobre a escrita mesmo, né? O que é fazer um poema. E nasceu daí Crime na Flora, que é um livro extremamente experimental do Ferreira Goulart, Luta Corporal também. E o corpo, nesse momento, anterior ao que eu vou tratar, era visto de uma forma... Era um corpo sempre em mutação, e um corpo que se dobrava sempre. E na sua fase política, pelo fato dele estar envolvido com questões de luta social, e isso definitivamente muda a nossa forma de ver o mundo, e isso também muda a forma da gente lidar com o nosso corpo, o tom de coletivo e resistência aparecia o tempo todo nos seus poemas, diferente da fase anterior. Então, tem a ver com esse envolvimento, e a Maria falou sobre o que significa a voz poética, né? A questão do, eu acho que tem um traço autobiográfico que influencia no autor, de certa forma. Claro que a gente parte dos poemas, mas entender o tempo histórico em que a gente está inserido pode ajudar também a compreender certas coisas que estão ali na poesia. Então, esse envolvimento do poeta gera essa mudança na forma de fazer o corpo na sua poesia. Ela passa a ser apresentada como uma muralha de resistência. E tem esse teórico aqui, é um sociólogo chamado David Le Breton. Ele escreveu um livro chamado A Sociologia do Corpo. E nesse livro ele diferencia duas formas das sociedades verem o corpo e sentirem o corpo. Em uma delas são sociedades comunitárias, que funcionavam de forma coletiva, e o corpo ali não era visto como um outro ao próprio eu. Ele era... É como se eu dissesse, em vez de eu dizer eu tenho um corpo, eu digo eu sou o corpo. Esse corpo e a mente, o eu, que a gente entende como consciência no mundo, ele não era
eles não eram duas coisas distintas, era uma coisa só. E a relação também com o coletivo se dava fortemente devido à vida em vida em comunidade. Então, o corpo não fazia um limite do eu com o outro e nem gerava nenhum tipo de estranhamento da consciência com o corpo próprio. Isso em um tipo de sociedade. Já nas sociedades ocidentais, modernas, individualistas, que é o que a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo, o corpo ele é visto tanto quanto um limite em relação ao outro. Então, o limite entre eu e você é o corpo, dois corpos no caso. E também nós tendemos a ver o corpo como um estranho a nós mesmos. Então, nós temos um corpo, nós não somos o corpo. E isso gera alteridade do eu com o corpo e também um estranhamento. Então, eu vou mostrar aqui como que no poema Homem Comum, eu trouxe para poder exemplificar isso, o corpo ele aparece mais voltado para o que o Breton apresentou das sociedades comunitárias. Ele aparece com esse sentido de coletividade e não há alteridade. Eu vou ler o poema. Acho que está inteiro ali, né? Esse é um poema de Dentro da Noite Veloz, entre a década de 60 e 70. Ferreira Goulart estava lutando já contra a ditadura no Brasil. Homem comum. Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião, e a vida sopra dentro de mim, pânica, feito a chama de um maçarico, e pode subitamente cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas, rostos e mãos, o guarda-sol vermelho ao meio-dia em pastos bons, defuntas alegrias, flores, passarinhos, facho de tarde luminosa, nomes que já nem sei, bocas, bafos, bacias, bandejas, bandeiras, badaneiras, tudo misturado. Essa lenha perfumada que se acende e me faz caminhar. Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo na vida, amigo, nenhum sentido se não lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove nem move o pau de arara. Quero, por isso, falar com você, de homem para homem, apoiar-me em você, oferecer-lhe o meu braço, que o tempo é pouco e o latifúndio está aí, matando. Que o tempo é pouco e aí estão Chase Bank, a AT&T, a Bond & Share, a Wilson, a Hannah, a Anderson Clayton, e sabe-se lá quantos outros braços do polvo a nos sugar a vida e a bolsa. Homem comum, igual a você. Cruzo a avenida sob a pressão do imperialismo. A sombra do latifúndio mancha a paisagem, turva as águas do mar, e a infância nos volta à boca, amarga, suja de lama e de fome. Mas somos muitos milhões de homens comuns, e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonho e margaridas. Então, já pelo título do Ferreira Goulart, Homem Comum, a gente já vê que é uma forma de tentar abarcar o todo. Ele já gera um tipo de identificação com todo brasileiro, com todo homem comum brasileiro. Já começa aqui a apresentar um corpo político. O osso e a carne, que se mostram na primeira estrofe, eles aparecem como uma forma de sustentáculo do dia a dia do homem. Não existe um estranhamento com esse osso e com essa carne. Eles são a forma do homem viver o seu dia a dia, de pegar o ônibus, o táxi. O corpo é como se estivesse sustentando a gente em pé para enfrentar a vida. No final desse poema, ele apresenta que os corpos formam uma muralha de sonho e margarida, né? Então, além dele fazer uma comunicação direta com o outro, e a gente poderia até pensar que esse poema, além de ser um poema, poderia também servir como um panfleto, no sentido, não de ser uma coisa ruim, mas no sentido de chamar o outro para essa luta que ele aqui está descrevendo, que é a luta da resistência, né, contra a ditadura. E no fim ele apresenta os corpos como essa muralha que resiste. Então esse poema, se a gente for pensar o corpo dessa forma coletiva e dessa forma de resistência e relacionar isso com o que o Breton apresenta das sociedades comunitárias, a gente pode ver que esse envolvimento político, por contrastar com o corpo no Ferreira Goulart anteriormente e o corpo que eu vou mostrar mais a seguir, ele tem uma relação direta com a forma de enxergar o mundo e com a forma de se apresentar, essa forma corporal mais envolvida coletivamente. O poema Sujo, ele... Deixa eu passar aqui.
coisa certa que é mais fácil. Tem que pensar várias vezes, né? Muito. Sempre pra cima. Então, em Poema Sujo, ao contrário dos poemas que aparecem dentro da Noite Veloz, porque dentro da Noite Veloz, o contato com o agora é fortíssimo. O corpo, no momento de resistência, da luta política no Brasil, ele está presente o tempo inteiro no momento que se dá, no momento que se dá a escrita. Em Poema Sujo, o Ferreira Goulart está exilado na Argentina. Então ele não está ligado diretamente com a luta política no Brasil. O que ele tem de referência são notícias, são, sei lá, possíveis cartas que poderiam chegar, visitas. Então ele se volta para a memória. Ele volta para o Nordeste, onde ele nasceu. E só que essa memória ela também se dá de forma corporal. As lembranças que o Ferreira Goulart traz são também através do corpo. Inclusive as lembranças que ele traz do outro, que são várias pessoas apresentadas nesse poema, elas também se dão através de uma questão extremamente corporal. Junto com isso, a resistência, o corpo resistente, o corpo coletivo, ele também se faz presente, mesmo com Ferreira Goulart fora do Brasil, mesmo com ele dentro do exílio. Não existe ainda uma forma de estranhamento ou uma forma de desligamento com a luta política. Eu vou ler esses trechos aqui. Mas, sobretudo, meu corpo nordestino, mais que isso, maranhense, mais que isso, são luisense, combatente clandestino aliado da classe operária, meu coração de menino, um às minhas costas com o outro, diante dos olhos, vazando um no outro, através de meu corpo, dias que se vazam agora, em pleno coração de Buenos Aires, das trevas que já não sei se são tuas, se são minhas, mas algum ponto do corpo, do teu, do meu corpo. Então aqui também, assim como em Homem Comum, o contato com o outro, essa compreensão de que o seu corpo ele só existe enquanto resistência, enquanto muralha, enquanto coletivo, nesse contato com o outro, ele se dá novamente. Já nos poemas de Em Alguma Parte Alguma, o Ferreira Goulart ele se volta mais para dentro. Esse foi o último livro dele em vida, ele já estava completamente afastado das lutas políticas, das questões da esquerda, da luta pelo comunismo, isso já havia sido abandonado pelo poeta. E ele se volta bastante para questões filosóficas, volta novamente para as questões estéticas, e o corpo ele se torna, nesse livro, tanto uma forma de estranhamento, através da formação de duplos, quanto também um limite com o outro. E eu trouxe aqui um poema para representar isso. Reflexão sobre o osso da minha perna. A parte mais durável de mim são os ossos, e a mais dura também. Como, por exemplo, este osso da perna, que apalpo sob a macia cobertura ativa de carne e pele, que o veste e inteiro me reveste dos pés à cabeça. Esta vestimenta, fugaz e viva. Sim, este osso, a mais dura parte de mim, dura mais do que tudo que ouço e penso, mais do que tudo que invento e minto. Este osso, dito perônio, é sim a parte mais mineral e obscura de mim, já que a pele e a carne irrigam nosso sonho e a loucura. Tem, creio eu, algo de transparente e dócil. Tendem a solver-se, a esvanecer-se, para deixar no pó da terra o osso, o fóssil, futura peça de museu. O osso, este osso, a parte de mim mais dura, e a que mais dura é a que menos sou eu. Então, já pelo título desse poema, a gente pode ver a ambiguidade da palavra reflexão, né? Que é um pouco óbvio. Uma é a reflexão da questão do pensamento, ele está refletindo sobre alguma coisa, e a outra também pode ser um espelho que o osso está representando nesse poema. O osso, na verdade, é um espelho do Ferreira Goulart, ele está olhando já um outro. Esse osso é a alteridade do corpo dele ali apresentada. Então aqui há uma ruptura com o corpo. E diferente do poema Homem Comum, que eu apresentei anteriormente, esse osso é um estranho e ele é visto como um outro. Mas em Homem Comum, o osso era o sustentáculo dele, era parte dele. Ele não se questionava se o osso era um outro. É completamente diferente a relação dele com o corpo. E pensar que a poesia do Ferreira Goulart, essa questão do corpo, ela vai se ressignificando ao longo da sua obra. Pensar que, de formas distintas, ele entende o osso
assim, ficou muito claro para mim nessa discussão do corpo político e de um corpo de estranhamento. Então, a pergunta que ele termina esse poema, é a que menos sou eu, mostra completamente uma falta de reconhecimento dele no próprio corpo, diferente também de Homem Comum, em que, além dele se reconhecer no corpo e do osso ser o seu sustentáculo, ele chama o outro para, junto com ele, fazer parte da resistência e da luta política. Assim, trazendo essa discussão para hoje, para o Brasil, e como que a gente se encontra, eu acho que faz necessário muito a gente voltar a ver o corpo como uma forma coletiva, porque a gente tende sempre a ficar no mundo individual e não pensar no todo, sabe? E a gente vivendo agora esses momentos de tempos sombrios que estão por vir, e talvez no domingo a gente tenha um fascista eleito presidente no Brasil, eu acho que é importante a gente voltar a ver o corpo de forma coletiva e a gente entender que a única saída que a gente tem hoje é voltar a nos tornarmos muralhas de sonhos e de margaridas aqui no Brasil. É isso, gente. Obrigada.